Certamente você já ouviu falar em marido de aluguel e até precisou dos serviços oferecidos por esses profissionais. Mas e neto de aluguel, já viu? Nós fomos conhecer o trabalho de Moisés Elias, que tem neto até no nome. Ele leva, busca, acompanha idosos e oferece todo o apoio necessário para que eles se sintam em casa. Então vamos lá, vamos para o nosso passeio. Como é que funciona na prática o seu serviço? A pessoa, por exemplo, viu, gostou, pode contratar mensal ou pode pagar à parte? Como é que é na prática isso? Então, hoje eu ofereço dois tipos de serviço, né? Que é faço só a condição de levar e depois voltar e buscar. E eu também, quando é um caso mais simples, eu posso fazer o acompanhamento, quando o parente não pode ir, uma consulta, quando é um caso bem mais simples, né? Que eu não presto nenhuma assistência médica, né? Então, o cliente ele tem entrado em contato comigo pelo próprio WhatsApp, ele marca o agendamento do horário certinho e aí eu faço o atendimento. Então, nesses casos que eu faço acompanhamento, eu tenho que fechar a agenda, né? Então, eu acompanho até a consulta, depois eu volto com o cliente para casa. E no caso, quando é só para buscar e levar, quando já tem um acompanhante, eu marco os horários e quando termina eu volto lá e busco também. E o pagamento, ele é feito de acordo com o tipo de serviço, né? Aí depois que eu finalizo, eu passo o pagamento para eles. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci algumas empresas que elas já tinham mais ou menos essa característica, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu estava procurando alguma coisa para mexer e tudo, e eu tenho um tio que ele é fisioterapeuta de idosos. E aí ele sugeriu, porque ele estava com um cliente que tinha essa necessidade, né? Ele falou, poxa, por que você não faz isso e tal, começa. E aí me veio a ideia do que eu tinha visto lá nos Estados Unidos. Então eu aceitei, né? Aí me reuni com ele, ele ajudou com o nome, com as coisas tudo e tal. Ele já tinha esse cliente, primeiro cliente, já foi indicação dele. E aí comecei com um cliente, desenvolvendo a ideia. E de repente foi acontecendo aos pouquinhos. Isso foi em que ano? Em 2023. E de lá para cá, o que você chegou a expandir um pouco? Eu tinha um outro carro, né, que eu estava fazendo o atendimento, e esse cliente era cadeirante. Então eu vi a necessidade de comprar um carro adaptado, porque para dar um pouco mais desse conforto, né, e a segurança também, porque você tirar o idoso de dentro da cadeira para colocar no carro, e aí você pode machucar, deslocar um ombro, alguma coisa assim, né? E aí eu fui priorizando a segurança e o conforto deles, porque, querendo ou não, é uma experiência, né? Quando eles saem de casa, é uma experiência. E se essa experiência for ruim, cria alguma coisa neles, né? Você já deve ter se deparado com diversas histórias, né? Com algumas situações. Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção, alguma história bacana? Ou até mesmo uma história que foi construída, né? A Elinor é um caso especial também, né? Sim, todos os clientes são especiais, mas da situação, né? Que ela foi uma indicação de um conhecido e ela é uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, é o jeito dela tratar todas as pessoas e tal. E como eu tô semanalmente com ela, às vezes 2, 3 vezes na semana, então a gente acaba criando uma amizade, cria um vínculo quase que familiar, né? Busco ela, levo ela no salão rigorosamente toda sexta-feira, aí aguardo ela lá, ela termina toda coisa, e aí eu pego ela, levo ela no musical, então eu acompanho ela até lá, ela lancha e tudo, e depois ela assiste lá o musical. Já faz quase 2 anos que eu estou sendo transportada por ele para qualquer lugar que precisar ir. Ele é excelente porque a gente se sente segura com ele no carro, né? A direção dele é muito segura. E eu tenho um outro caso também que eu estava com esses panfletos que eu fiz. No início eu estava indo nos hospitais, nas clínicas, com o panfleto e entregando para as pessoas, abordando, né? E uma senhorinha, eu abordei ela, aí ela achou interessante, gostou da minha abordagem e tal, falou, eu vou experimentar. E me ligou. Aí eu fui buscá-la, aí a gente conversando, ela, sou aposentada da Polícia Federal e tudo. Eu falei, nossa, minha mãe também é de lá. E aí ela se conheceu. E aí acabou que gerou uma amizade ainda maior, porque aí ela virou quase vó e neto mesmo, sabe?
então eu estou sempre com ela também. Eles gostam de atenção, eles gostam, né, Então o serviço ele precisa ser prestado de uma forma diferente, né? E tem horas que, assim, o principal também é a paciência, né? Porque há repetições, algumas coisas assim, então você vai conversando, eles adoram, então deixar eles falarem. Foi realmente uma bênção, né? Tudo foi se encaixando de uma forma legal, você vê até meu nome, parece que as coisas estavam encaminhadas mesmo, né? É um prazer enorme, assim, trabalhar com esse pessoal da terceira idade. A gente escuta muitas histórias, muita coisa bonita, né? É um pessoal que eles têm essa carência mais pelo afeto, né? Assim, não por uma necessidade que às vezes eles não tenham da família, mas é por a gente vai criando uma certa idade e a gente vai tendo isso, né? De ter um tete-a-tete maior com as pessoas, né? De prezar mais a conversa, as coisas mais importantes.